Olá, galera! Estamos aqui para mais um episódio do Podcast em Hoff, o podcast do Instituto Hoffdan. E nesse podcast vocês vão ver assuntos relacionados à harmonização e tudo que está envolvido aí na nossa vida como profissional de saúde. Então, esse podcast está disponível no YouTube e no Spotify. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, não perca tempo, se inscreva para receber todas as novidades. Curta, comente nesse episódio. Se você tiver dúvidas a respeito desse profissional que vai estar aqui hoje, pode mandar que a gente manda para ele. E ajude a gente a divulgar, a compartilhar os temas e esse podcast para o máximo de pessoas possíveis apaixonadas pela harmonização, como todos nós. É isso aí. Hoje nós temos uma convidada muito especial. Nós temos uma história muito bacana. Vamos contar tudo aqui para vocês, que é a Cris. Né? A Cris, ela é contadora, ela é especialista em profissionais da área da saúde. Tem uma empresa, né, a Maltone. E é isso, Cris. A gente quer tirar todas as dúvidas sobre contabilidade para profissionais da saúde, que é um tema que muita gente não entende, mas é fundamental. Então, Cris, seja bem-vinda. Faça um ótimo programa. Bem, primeiramente queria agradecer. Fiquei muito lisonjeada de fazer parte de mais um projeto de vocês, porque realmente a carreira de vocês é meteórica e a cada semestre vem coisa nova. Então, assim, eu já estava esperando vir aqui no podcast, estava ansiosa, mas mesmo para celebrar o sucesso de vocês. Eu acho que hoje a gente tem uma parceria muito bacana e o que a gente vai trocar aqui é fruto de muito trabalho que a gente vem fazendo durante todos esses anos. É verdade. Bom, fala um pouquinho pra gente quem é você, sua formação, o que você faz. Ok. Bem, eu sou contadora de formação, mas já rodei por muitos MBAs, muitos cursos de gestão de negócios. Então, falar para profissionais da área da saúde não se limita à contabilidade. A gente tem que ir na essência, que é o financeiro, que é falar que dali que a gente vai parar na contabilidade. Então, baseado nisso, ao longo desses 18 anos, eu vim desenvolvendo a minha carreira, buscando realmente entender as dores. Porque, através das dores, a gente consegue entregar melhores resultados. Porque, afinal de contas, quem é que quer saber de contabilidade? Ninguém. Verdade. Contabilidade ela é vista como um mal necessário. Mas, na verdade, até chegar na contabilidade, existem vários processos que devem ser feitos para que realmente um empresário, um profissional da área da saúde tenha sucesso. Então, foi nesse sentido que realmente eu foquei toda a minha trajetória de carreira buscando atender cada vez melhor e pelas dores, trazendo mais serviços. E, ao invés de ser uma contabilidade, hoje eu digo que o meu negócio é um ecossistema de soluções, que vai desde a parte de gestão, da parte de contabilidade, recrutamento e seleção de secretárias, implantação de sistemas. Enfim, a gente pode ficar aqui falando um monte de coisa. Se eu sentir que tem uma demanda, eu vou criar um serviço para atender aquele hub para a área da saúde. Perfeito. Vocês já entenderam quem alavancou esse Instituto Hoffman. A primeira conversa que a gente teve, eu falei, gente, vem trabalhar comigo. A gente se conheceu não por acaso, né? Porque a gente não acredita em coincidências, Exato, a gente né? não acredita. Deus tá sempre em tudo. E a gente trabalha, né, Cris, no mesmo prédio, Sim. lá na Tijuca. E Cris estava nessa pilha toda, aceleradíssima no telefone, no elevador, falando sobre contabilidade. Eu e minha mãe, já muito conectadas, a gente tava também no celular, mas a gente, opa, ela tá ali falando de contabilidade, a gente precisa de muita ajuda. Esperamos ela acabar e... Fala aí, Cris. Aí você falou, você é contadora? Eu falei, sou. Poxa, a gente queria marcar uma reunião. Eu falei, tá bom, pode ser agora? Foi mesmo. Pode. E eu tinha uma reunião marcada com meu sócio no shopping. Eu falei, deixa ele esperando. Eu vou lá falar com elas. E aí, a partir daí, a gente vem traçando aí essa parceria. Acho que são quase mais de 3 anos. E realmente foi fantástico. Foi é um grande presente, eu acredito que trabalhar com vocês. Vocês me dão trabalho. Mas... Dona Liliane, viu? Dona Liliane me dá trabalho, mas é muito recompensante. É incrível. Muito bom. E mudou muita coisa depois que você entrou, né? A orientação, Sim. mudou muito. Ainda tem muita coisa, né? Pra colocar... Tirar, né, do papel, para fazer, enfim. Cada vez que você vem com um sisteminha novo, minha mãe fala, ai, meu Deus, pelo amor de Deus, agora não. Então, tem que ser com calma. É porque, na verdade, pensar que é um contrato estático, um contador, né, assim dizendo, ele só vai falar de contabilidade, tá errado, porque a gente vê
tudo por trás dos bastidores. Então, a qualidade da informação que a gente tem nos dá muita base para poder ajudar em vários processos. Então, por isso que realmente o meu trabalho é estar ali buscando cavar mais um... Deixa eu ajustar isso aqui. E entender também o momento do cliente. Sim. É importante, é muito importante nessa trajetória entender qual o momento do profissional da área da saúde. Por quê? O que funciona para você talvez não vai funcionar para você. E aí, muitas vezes, durante um processo da minha carreira, eu tentei forçar coisas em clientes que eu ainda não tinha experiência de que eles não iam aderir ao mesmo processo. E hoje eu percebo muito bem e claramente que cada profissional está na sua jornada. Cada um tem a sua jornada profissional, de vida, pessoal, interior, para realmente juntar tudo isso num ecossistema interno e poder realmente performar. Eu trabalho dessa forma, vocês O sabem disso, né? famoso trabalho personalizado de verdade, né? Exato, é muito Pensando personalizado. nisso, Cris, vamos para a prática, né? Que a Vamos. gente recebeu algumas perguntas e eu acho que a gente, dando aula, os alunos falam muito sobre isso depois do curso e durante também. Fiz o curso do Instituto Hoffman, escolhi o melhor curso que eu podia escolher, que foi do Instituto. Saí do Instituto, estou pronto, estou me sentindo assim, mais preparada para praticar e quero começar. E aí a minha realidade que é a realidade da maioria dos nossos alunos, né? Acabei de me formar, ainda não tenho consultório. Sim. E aí, assim, tenho um pouco de dinheiro, talvez eu receba uma ajuda ou não. O que eu faço? Eu subloco? Eu já arrumo alguém para ser sócio? Assim, qual é o melhor caminho que você acredita? Eu acho que, na verdade, ter consciência é o melhor caminho. Quando você vai no escuro, você tem a grande probabilidade de errar. Então, assim, fazer pesquisas sobre o que eu preciso fazer. Quais são as opções que no meu negócio, na minha profissão eu posso? Eu posso trabalhar como uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Tá bom. Como é que funciona trabalhar na pessoa física? Eu preciso abrir uma empresa? Não, empresa... É porque parece básico, mas as pessoas acreditam que CNPJ é para tudo. Não, CNPJ é para uma empresa. Você vai trabalhar como CPF. E aí você vai avaliar, poxa, para alugar, o que eu preciso fazer? Quanto custa? Você vai alugar num lugar perto, você tem que fazer uma pesquisa de mercado. Você tem que conversar com os colegas. Eu vejo muito que a falta de comunicação faz com que você tente acertar sem ter vivido aquilo. Então, pesquisa, locação. Pesquisa quais tipos de serviços você quer ofertar de acordo com o que você aprendeu no Instituto. Vai tentar entender qual é o preço daquele insumo para você que está começando. Se você consegue, de repente, fazer uma compra coletiva para você reduzir. Se, de repente, você, nesse momento, você vai, sim, abrir uma conta com uma maquininha. Você vai começar a entender esse caminhar. Não, Cris, agora eu já tenho uma grana, eu tenho uma reserva financeira, eu estou querendo dar um passo maior. Nesse momento, a gente já fala de vou dizer de um plano de negócio, porque um plano de negócio é algo muito grandioso. Mas eu digo de um plano financeiro, para que você consiga estruturar o tempo e o movimento. Quanto custa abrir uma empresa? Quanto custa? Beleza, eu abro empresa e pago a contabilidade. É só isso? Não. Você vai ter o custo anual do seu conselho, o custo da vigilância, o custo do certificado digital. Então, todos esses mini custos, quando você junta eles, que são anuais, eles viram uma mensalidade. Então, é entender realmente quais são os custos iniciais. Será que alugar é o primeiro passo? Será que não sublocar? Será que nesses coworkings da área da saúde você não consegue ali ter condições melhores para você comprar os insumos, para você, como eu posso dizer, alugar as tecnologias? E aí, com isso, você vai criando uma carteira até o ponto que ali fica caro para você, porque você começa a perceber que você está perdendo dinheiro porque você está pagando para os outros. E aí você dá um passo de você abrir o seu negócio. Geralmente, é assim que eu trabalho com as pessoas com os profissionais que estão começando.
Passinho em passinho, para não já abrir um ralo financeiro e depois se frustrar, entendeu? Então, o principal erro, assim, que você vê é essa questão de não fazer uma pesquisa, de não se programar, né? Tipo, vou sublocar, Isso, vou alugar, vou e já vai no impulso, né? Porque isso a gente está falando da parte burocrática. Lá no Instituto, vocês ensinam a parte técnica. Então, ele precisa unificar isso, a parte burocrática com a parte técnica. Então, assim, quanto tempo ele vai ter disponível para focar na parte administrativa? Como é que ele vai fazer a questão da gestão do WhatsApp? Ele vai falar com a pessoa ou ele vai ter um WhatsApp virtual, que, na verdade, é ele que responde, que é assim que começa? É uma Helena que não existe, mas que é a sua secretária? Então, quais são os caminhos que você faz para você já parecer ser o que você não é, mas que você vai fazendo isso de forma segura, sabe? Mas ver o valor do custo do aluguel, o insumo, ver o valor de algum tipo de sistema que você tem que ter básico. Existem alguns conselhos que liberam, vocês podem ver isso nos órgãos, que liberam sistemas de gestão de negócios de forma gratuita. São básicos. O próprio prontuário do paciente são básicos para vocês começarem. Porque é muito ruim depois você ter que trocar, como eu sempre digo, o carro com a roda andando. Então, assim, o basiquinho, de repente, às vezes até, poxa, eu quero fazer R$50, você consegue ter um sisteminha de prontuário e de agenda. Mas R$100 você consegue ter ali uma questão de automação de mensagens. Quando você vê com R$400, R$300, você consegue estruturar o seu negócio com tecnologia. Então, é ter essa informação, buscar para poder sangrar menos, mesmo no começo, sabe? Eu acho assim. Eu acho que um dos principais pontos, né, seria procurar um serviço de contabilidade, né? Uma assessoria, assim, que nem você dá, né? Não puxando realmente a sardinha, eu sou super sua fã da Maltone, mas eu acho que essa visão, quem traz para o profissional é o serviço quem tá de fora. A gente não aprende isso na faculdade, mesmo, né? Ninguém vai aprender na faculdade como ser dono e a gente aprende gerir botando o próprio band-aid negócio. mesmo, tirando, sangrando, né? A gente aprende na marra. Com certeza. E aí, Cris, assim, é importante falar disso, né? Que às vezes a gente pensa assim, eu não vou pensar numa consultoria agora, eu preciso primeiro pensar em como é que eu vou comprar os produtos e tal. Só que se você, no começo, investir numa consultoria, você evita lá na frente, né? De gastar mais. Exatamente, porque assim, da mesma forma que falam, ter um advogado é muito caro. Ter um consultor é muito caro. Às vezes você vai fazer uma consultoria que vão ser 2 horas. Qual a sua dúvida? A minha dúvida é essa. Ela vai te dar o caminho certeiro. Você vai cortar um monte de caminho. Você vai encurtar pedaços. Sim. Então, tem que quebrar esse estigma de que você não pode ter isso. Você pode, sim. Hoje, ou você vai estudar muito, você vai pesquisar, vai ouvir muito podcast, vai ouvir muito YouTube, vai ver profissionais falando sobre gestão. Mas se você quiser encurtar, não tem tempo, não tem saco para fazer isso, que é a verdade, tem um foco em trabalhar em cima do que foi aprendido, por exemplo, no Instituto, você pode encurtar com uma consultoria técnica específica. Eu estou no momento de abrir empresa? O que eu faço agora? E aí a gente trabalha dessa forma, bem pontual e direta, entende? Acho que é mais produtivo também. Sim. Então, dá uma resumida para a gente, assim, com toda a sua experiência, quais são os principais erros assim, que os profissionais fazem, né, na hora de abrir um consultório? Olha, são vários, mas os principais, eu vou elencar 3. Primeiro, a emoção de abrir um novo negócio é tão grande, a emoção, a insegurança, o quero fazer logo, que muitas vezes fazem contratos de locação, começam obras sem saber se efetivamente aquele lugar pode ser registrado pela prefeitura. Quando eu digo isso está vinculado à lei de zoneamento urbano. Vou dar um exemplo aqui esdrúxulo, mas é como se eu falasse assim, quero abrir uma boate do lado de um hospital. Aquilo ali tem uma regra que não pode. Mas, poxa, Cris, um consultório, qual a diferença? Por uma regra de escoamento de pessoas, caso tenha uma intercorrência no prédio, imagina se eu colocar uma clínica de estética avançada no 9º andar, e com muita gente lá em cima. Não tem como descer todo mundo. Então, é uma lei antiga da prefeitura, por exemplo, aqui do Rio de Janeiro, mas que ela trava muitos negócios. Nós já tivemos vários casos de clientes que chegaram na Maltone. Quando a gente chega para olhar o CNPJ,
não tem nada a ver o CNPJ do que ela faz. Por quê? Fez a obra, fez tudo, quando foi, botou um CNAE que não tinha nada a ver para poder seguir, porque já tinha investido. Então, precisa. Achou o local? Precisa fazer uma consulta prévia de local na prefeitura. Ali você vai colocar todas as atividades e a prefeitura vai validar se aquela atividade está apta ou não. Ali, a partir daí, você faz o seu contrato de locação, você toma os próximos passos. Tá? O segundo ponto está associado à documentação. Quando você se propõe a abrir, por exemplo, um consultório, uma clínica, você vai fazer obra. Você vai investir em dinheiro para abrir a empresa, constituir a empresa. Você vai comprar material para a própria obra. Você vai investir em imobilizado. E com isso você não vai pegando as notas. Você não pega as notas, você vai guardando. De repente tem aquela negociação sem nota com nota, e aí você acaba não pegando as notas. E o que acontece com isso? Se você guarda todas essas notas, no momento em que a empresa foi constituída, você ou está na pessoa física, mas guarda isso, você consegue registrar isso dentro de uma forma técnica, de uma conta contábil, aonde você vai trazer o valor da empresa. Quando você não registra, você vai ouvir muita gente falando assim, mas o meu capital social, que é uma parte que tem no contrato, é R$3.000, mas eu investi na minha clínica 100 mil. Aí você vai falar assim, não, tudo bem, então vamos... Tem os documentos para poder fazer a conta? Não, não tenho documento. E aí qual é a grande questão? Se em algum momento do seu negócio você decide colocar um sócio dentro do seu negócio, a sua empresa ela só vai ser valorizada pelo valor do fluxo financeiro, de forma simples falando, do fluxo financeiro. Mas ela também tem um valor ali de tudo que foi feito até chegar naquele ponto. Isso positivamente, alguém entrando no meu negócio, um negócio bacana. Mas existe a possibilidade também de dissolução de sociedade. E quando vai fazer dissolução de sociedade, como não tem documento, não tem como dividir. E aí acaba gerando um desconforto. Ou seja, tem que guardar os documentos. Tem que ter seja uma pastinha, seja um PDF no celular, seja um grupo de WhatsApp. Eu tenho clientes que falam, Cris, eu não tenho tempo. Abre um grupo para você, coloca todas as notas que são da sua empresa e vai mandando para a sua contabilidade, porque aí você vai criar um hábito. E aí, com isso, você consegue resolver. E o terceiro ponto é quando você abre a empresa sem estruturar a questão tributária. Como assim, Cris? O que é isso? É como você vai pagar imposto. Se você estrutura a abertura da empresa para entrar dentro de... Hoje, aqui no Rio, por exemplo, a gente tem, geralmente, tem a junta comercial e o registro de cartório de pessoa jurídica. Se você tem um perfil de CNAE específico, as pessoas que vão compor a sua sociedade, elas são da mesma especialidade, são médicos, são todos médicos, todos dentistas, todos fisioterapeutas, todos biomédicos, eles conseguem ali, eles falam que são profissões regulamentadas. Biomédico, para o RCPJ, não está dentro dessa, na questão do uniprofissional, tá? Você, não fazendo isso, você já entra perdendo 5% de imposto. E aí você abriu, você escolheu, você vai ter que trocar posteriormente do órgão, porque você abriu no órgão errado. Então, precisa. Esse órgão que vai registrar o seu contrato, o contrato é a certidão de nascimento da empresa. Ela tem que ser feita no lugar correto, para evitar ralo financeiro, para evitar custos adicionais de troca. Então, esses 3, geralmente, são os principais, entendeu? Entendi. E aí, desculpa, só aproveitando uma pergunta que um aluno fez, quero abrir, mas vou abrir sozinha, eu preciso ter um CNPJ, eu posso abrir como pessoa física, comprar as coisas como pessoa física, como que é isso? Você pode, sim, muitas vezes você deve começar por esse momento, tá? Na maioria das vezes você começa nessa etapa, que é o chamado profissional autônomo carnê-leão. Ele vai pagar imposto pelo carnê-leão, pelos recibos emitidos. Enquanto na empresa você paga pelas notas emitidas, no carnê-leão você paga pelos recibos emitidos. É importante salientar nesse caso que quando você abre sozinho, se você for locar um local, tiver em parceria em algum lugar, você precisa ter o alvará da prefeitura. Nesse alvará de funcionamento, você também vai ter a vigilância sanitária. A grande maioria dos profissionais não fazem isso. Não fazem.
por falta de orientação. Então, ele pode sim abrir sozinho, mas já dando uma dica aqui, vai abrir sozinho, tenha o seu alvará, tenha a sua vigilância. A grande questão, que é o que faz muita gente não fazer isso, é porque você não atua em um lugar só. Você vai atuando em vários. Então, o correto seria você ter em todos os lugares, porque vai comigo. Imagina que bate uma fiscalização naquele local que você está trabalhando. A vigilância sanitária, o fiscal, ele vai pedir o alvará de funcionamento da empresa, do local ou de todos os profissionais. Se um daqueles profissionais não tiver, o fiscal tem a possibilidade de fechar a operação inteira. Então, é algo que precisa ser entendido, mitigado o risco e não ter uma surpresa. Pode ser uma escolha, ok? Mas não ter uma surpresa de que ninguém nunca falou isso para você. Sim. Entendeu? Depois dessa primeira reunião que a gente teve, eu saí com dor de cabeça. Porque essa questão que você falou da atividade, né? Não poder ir em alguns lugares. Para curso, eu descobri na prática que não pode ser acima do 3º andar. Exato. Né? Então, quando eu abri o CNPJ do Instituto, eu precisava colocar esse endereço do CNPJ em algum lugar. Exato. E aí eu coloquei numa casa que era do meu padrasto. Enfim, na época eu não consegui colocar no meu consultório, na minha casa. Sim. Onde realmente eu morava, porque era sempre acima do 3º andar. Então, várias coisas aí que você foi falando, né? Eu falei, ai, meu Deus, eu fiz tudo errado no começo. Na verdade, quando a gente fala 3º andar, né? Na verdade, a legislação é 3º pavimento. Então, conta a garagem. Então, o que a pessoa pensa? Ah, não, Cris, mas eu vou alugar uma sala no 3º andar do prédio. Só que tem 2 garagens. Então, não é 3º, é 5º. Então, tem que ter cuidado com isso também, porque você, às vezes, acaba... Não, eu peguei informação lá no podcast, que é 3º andar, tá tudo certo. Não. Sim. Tem os pavimentos do estacionamento também, entendeu? Gente, parece que tem uma galera que não tem o que fazer, né? Fica assim, como é que a gente pode dificultar aqui o negócio? Pois é, eu só queria trabalhar. Fala um pouquinho mais sobre o KNAI, Sim. Porque, assim... Para você que é contador e para a gente que já está um pouco mais nesse universo, algumas coisas que você fala, eu acho que pode ficar meio tipo, o que é isso? O que é aquilo? Tá. Meio perdida. Quando a gente vai abrir uma empresa, a gente precisa... a gente sabe o que a gente vai fazer. Só que existe uma regra... Vou tentar não falar contabilês, tá, gente? Tenta traduzir aí. Tentar traduzir. Existe um órgão que ele tem o controle de todos os KNAIs, Código Nacional de Atividades Econômicas, tá? E nesse KNAI, que muitas vezes são antigos, são códigos antigos, eles preveem o que aquele númerozinho pode ser feito. Quais são as atividades que contemplam, que compreendem e o que não compreende. Então, se você tem dúvida se a sua atividade que você quer fazer tem um KNAI, geralmente a área da saúde tem KNAIs muito específicos. Mas eu acho que a pesquisa que você pode fazer é no CONCLA. Você entra no CONCLA e você coloca a atividade que você quer. Atividade de atendimento hospitalar, atividade ambulatorial, exames. Vão começar a aparecer uns códigos. Você clica ali e ali vai mostrar exatamente o que compreende e o que não compreende. Ou seja, quando você cria uma empresa, você precisa estabelecer um KNAI, pelo menos, tá? Você pode ter mais KNAIs? Pode sim ter vários KNAIs. Hoje em dia, quando você abre uma empresa, os KNAIs eles precisam estar meio correlacionados. Antigamente era uma coisa meio doida, era uma salada de frutas, mas hoje não. Na hora que vai registrar a empresa, fala, não, esse objeto social está muito estranho. Volta e limpa os KNAIs. Mais ou menos assim. Mas você tem que saber ali, conversando nos ambientes que você está, pesquisando, por exemplo, eu sempre tenho essa prática. Eu estou num lugar, eu estou olhando a vigilância, eu olho os KNAIs. Olha, tudo bem, é a minha praia, tá? Mas assim, se você está buscando uma informação, vai lá na internet, coloca CNPJ do Instituto, por exemplo. Quais são os KNAIs do Instituto? Quais são os KNAIs daquele médico? Você consegue subir pela internet. Isso vai te dando um norte de pesquisa, para você entender se aquilo que você quer fazer está ali dentro. Sim. Mais uma dica. Não coloca um monte de coisa, porque o KNAI ele interfere diretamente na forma como você vai pagar o imposto.
Então, isso precisa ser estruturado para que você tenha aqueles quinais do momento, e se por um acaso você tiver uma nova demanda, você faz uma alteração contratual, você vai mexer na estrutura da empresa, e aí, com isso, você vai conseguir colocar aquele KNAI. Vou dar um exemplo. Vocês hoje fazem os procedimentos nos pacientes, mas vocês estão querendo fazer venda de cursos no Hotmart. Se você colocar esse KNAI no seu CNPJ, você, de repente, vai perder 5% de imposto. Porque você vai onerar, dependendo do momento de carreira. E aí, na verdade, vem um momento em que você abre 2 CNPJs. Então, por isso que eu falo, cada momento da sua carreira é importante vir acompanhando, porque tem que trazer soluções. Porque o objetivo não é burlar a lei, mas é você saber qual é a lei, se estruturar de forma inteligente para você ganhar dinheiro de forma adequada, entendeu? Perfeito. Muito bom. E aí, continuando na nossa caminhada aqui contábil, decidi que vou abrir o consultório, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Qual é a documentação básica, assim, que eu vou ter que fazer, que você... Tá. De forma geral, a gente tem ali alvará de funcionamento, prefeitura. Tá, aí uma outra pergunta. Tá. Eu tenho que ter um endereço onde eu vou trabalhar? Essa dúvida é muito comum, né? Eu posso colocar a casa do meu padrasto, por exemplo. Ela tá sabendo, hein, gente? Ela tá sabendo, hein? Então, vamos lá. Quando você abre a empresa, eu vou voltar um pouquinho naquelas perguntas iniciais, pergunta que a gente teve inicialmente. Quando você abre a empresa, no momento que você faz a consulta prévia de local, que a gente fez para validar se aquele endereço pode ou não naquele local, a gente também tem a possibilidade de colocar que é um endereço de simples referência. Então, não necessariamente você vai ter que colocar a sua empresa em um endereço fixo, tá? O que acontece é o seguinte, quando você coloca o endereço da sua casa, significa que no seu CNPJ vai estar o endereço da sua casa. Hoje em dia, uma saída é você ter um domicílio fiscal. O domicílio fiscal tem uma empresa que ela é especializada em gerenciar empresas no mesmo local. E aí eu estou falando mais ou menos, por exemplo, aqui no Rio, no Leblon, você consegue ter um domicílio fiscal de R$ 59,00, R$ 80,00. Então, não é uma coisa muito significativa se você não quer botar o endereço da sua casa, mas você pode botar como simples referência o endereço da sua casa, tá? Aí, voltando para a documentação. Abrir a empresa. Eu digo, né, para os nossos clientes, vocês vivem isso, que quais são os filhotinhos que nascem quando se homologa a certidão de nascimento, que é o contrato social? O CNPJ, a inscrição municipal, ainda temos, que está no processo de transição, que é para habilitar a abertura da nota fiscal. Nós temos a vigilância sanitária, que é um ponto muito importante, entender para cada segmentação, para cada serviço que vai ser prestado, qual tipo de regulamentação exige. Não é só pensar na pia, não é só pensar no coletor das agulhas, no lixo. Tem muitas coisas que precisam ser entendidas, são partes técnicas, para evitar problemas com relação à vigilância e até denúncias, seja, às vezes, de profissionais concorrentes ou até mesmo dos próprios pacientes que se sentem incomodados com alguma situação. Então, a vigilância sanitária é algo sério, tem que dar uma lida, tem muitas cartilhas na própria prefeitura que ajuda bastante, e a gente também orienta. Então, a gente vem vigilância, temos o Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros ele vai ser muito relativo. Por quê? Porque dependendo da metragem, aqui, por exemplo, no Rio, se for uma metragem até, se eu não me engano, 189 ou a menos de 200 metros quadrados, você vai fazer um processo simplificado. No processo, a gente faz isso. Se, por um acaso, for um lugar grande... No caso do Instituto, vai ter um projeto muito importante que vai pensar em vários aspectos para que realmente estabeleça ali as regras do Corpo de Bombeiros. Mas para que isso? Para deixar claro que não pode quebrar uma pilastra, que é importante para a estrutura do prédio. Para quem é aqui do Rio de Janeiro sabe que há muitos anos atrás teve um prédio no centro da cidade que ele caiu, porque tinham andares em que iam quebrando os pilares. Então, após esse processo,
mudou muito o Corpo de Bombeiros em relação à regularização. Então, tem que entender a metragem, porque esse projeto é um projeto caro. Muito. Foi uma coisa que deu muito trabalho pra gente. Muito caro, com muitas exigências. Não é uma coisa barata. Então, assim, se é algo acima de 200 metros, se é algo acima de 150, já começa a pivotar e pescar e saber, entender o que vai precisar. Depois a gente vem com os registros dos conselhos. E aí vem um grande desafio, que eu estou me unindo com uma médica, uma dentista, um fisioterapeuta, com várias especialidades, um processo multidisciplinar. Vai ter que registrar todos os conselhos. E é um erro muito comum achar que porque você tem o seu conselho de pessoa física, você não precisa registrar a sua empresa. São coisas totalmente diferentes, tá? Então, assim, precisa ter o registro dos conselhos. Com exceção de alguns conselhos que são menores, aí ele diz um ou outro, mas na grande maioria tem que ter. Então, essas são as principais. Tem que avaliar. Esse é um bem chatinho, que praticamente ninguém tem, que é o CNES. É uma outra burocracia. Então, assim, esses são os principais para que, se uma vigilância bater, vocês estejam aptas a apresentar essa documentação. Muitos falam que tem que ter preso na parede. Às vezes, eu sugiro que tenha, porque é uma forma de mostrar para o paciente que está regularizado. Não é pegar uma pastinha na hora que o fiscal aparece. Então, tem todo um trâmite ali para deixar isso tudo exposto, para passar ali a idoneidade, passar a credibilidade até mesmo para o paciente que está fazendo um procedimento com vocês. Show, Cris. Muito bom. A gente acaba vendo coisas assim no Fantástico, por exemplo. Exatamente. Né? Muita coisa... E aí fica aquela coisa, nossa, porque usou um produto e, além disso, não tinha um alvará e a clínica não sei o quê. Aí, vai só piorando, né? Conforme eles vão cavando, o negócio vai ficando... E, às vezes, a pessoa nem sabia, né? Exato. Mas eu abri minha empresa, fiz certinho. Ô, Cris, voltando um pouquinho na questão do alvará. Quando é para curso, os profissionais que atendem ali, né, os professores, no caso, monitores, eles também precisam ter um alvará. Como que funciona para curso? Ó, consultoria aí no meio do podcast. De graça. Bem, não. Por quê? Porque o curso em si não está vinculado à vigilância sanitária, tá? Quando a gente está falando que nesse curso ele vai fazer procedimentos, aí tem que entender exatamente o que vai ser feito para poder avaliar e mitigar os riscos, entendeu? É aquilo, cada caso é um caso, não dá para a gente generalizar. Ao meu ver, eu faria por segurança, para evitar qualquer tipo de desentendimento e de má-fé, porque às vezes acontece da gente ter uma fiscalização e estar pedindo coisas que... Imagina, você está lá no curso, cheio de aluno, de repente chega um fiscal, você não quer aquele estresse, e aí você começa a ficar numa situação desconfortável. Então, eu faria um estudo sobre isso para avaliar, como a gente chama, o banco de sentença, de quantas vezes isso acontece, para poder avaliar se isso seria uma tratativa para reduzir o risco e não ter nenhum tipo de problema. Porque, pelo custo, se a gente pensa que hoje, aqui no Rio, para se ter um alvará de autônomo num local, custa em torno de R$ 1.300, é um custo muito pequeno, é um custo do ano inteiro, R$ 1.300, perto da magnitude, por exemplo. Entendeu? Sim, sim. E para o profissional que quer dar curso no consultório? Ele quer ensinar ali no consultório, mentoria, né? Hoje muita gente faz isso. Da mentoria no consultório dele, tem que mudar alguma coisa? É porque, na verdade, gente, o que acontece? É complicado, porque, assim, quando você abre o KNAI para o atendimento médico, não tem nada a ver com o curso. Sim. Então, vou exemplificar aqui por que não tem nada a ver. Quando você abre o KNAI para a parte da saúde, você consegue pagar um imposto, por exemplo, de 6%. No Simples Nacional, uma forma de pagar imposto. Já a parte de consultoria e treinamento começa com 15,5%. Então, significa dizer que se você está fazendo isso dentro do seu consultório, você está fazendo um abuso de forma ali e você não está pagando o imposto da forma correta. Então, é aquela frase assim, todo mundo faz, porque o meu aluno não vai me pedir a nota. Mas, se você olhar na íntegra,
o que está no seu contrato social, o que está no objeto ali, no que está descrito, no seu KNAI lá pelo CONCLA, tem nada a ver você estar dando aula. Então, assim, é porque, na verdade, hoje a gente vive um momento muito acadêmico, um momento de muito ensino. Então, nesse sentido, as coisas estão evoluindo de uma forma que os códigos, que a forma como as estruturações que nós temos, elas não acompanham. Entende? Então, assim, vou lá fora falar de um outro assunto, mas para trazer como exemplo. Até muito tempo atrás, não existia um código de body piercing. Então, imagina um instituto, um ambiente de tatuagem enorme, perfurando. Não existia no CONCLA um KNAI. Não existia dermopigmentação, sobrancelha, design de sobrancelhas. Ou seja, o movimento foi. Hoje tem um KNAI que atende essas demandas. A mesma coisa é essa parte das mentorias, que está tudo misturado ali. Então, o correto seria ter um negócio focado em treinamento. Entendi. Só que aí não fazem por causa do custo e porque ninguém pede nota e aí fica nessa situação, nessa informalidade. Entendeu? Entendi. Mas a nota poderia ser deduzida, né? Não é isso tudo? Não. Não pode? Não pode. Não pode o quê? Não pode. Quer dizer, a nota poderia ser deduzida, mas a nota não tem o KNAI. Não, então, mas se tivesse certa. Se tivesse certa, poderia. Aí a outra complicação, vocês estão complicando aqui. Porque vai depender, porque aí a gente vai entrar na esfera do imposto de renda, pessoa física. Quando você vai fazer a declaração de imposto de renda, você tem a possibilidade de lançar despesas de educação. Dependendo do tipo de curso, você não pode lançar. Não, então, eu estou falando isso por conta do instituto, dos É. alunos pedirem a nota, né? Exato. E aí, assim, se isso teria vantagem para ele, se ele conseguiria algum abatimento no imposto de renda dele, essas coisas. Sim. E assim, a gente já vê que eu acho que eu tenho, além de estar no instituto, né, eu tenho uma PJ com outros médicos e eu tive a brilhante ideia de ser tesoureira. E eu vejo, assim, acho que eu demorei 1 ano para conseguir entender melhor. E a Maltone sempre disponível ali, né, para me explicar e tal, porque, enfim, são muitos tributos e são muitas coisas, muitas regras. Como é que a gente consegue hoje, assim, é possível você conseguir, como você falou, dentro da lei, na legalidade, conseguir pagar menos imposto, que eu acho que o brasileiro busca isso sempre, né? Como é que a gente reduz aí, ou como é que a gente otimiza? É possível fazer isso? Sim, com certeza. Isso é chamado de planejamento tributário. Planejamento tributário é estudar, dentro do seu ambiente de trabalho, quais são as melhores formas de pagar imposto. Então, às vezes, você vai ter uma empresa que vai trabalhar só estética, uma empresa que só vai trabalhar atendimento, uma empresa que só vai trabalhar treinamento. Tem que ter A mesma pessoa pode ter. A mesma pessoa pode ter várias empresas. A grande questão, agora é um pouco técnico, tá? Mas super importante. Agora, Cris. A gente está aqui. Meia hora só de técnica. Estou tentando não Tá contabilizar. bom, agora vai ficar técnico. Mas o mais importante é que quando você abre uma empresa, você escolhe a forma de pagar imposto. Se você abre outra, você também escolhe outra. E assim por diante. Não necessariamente todas vão ter a mesma forma de pagar imposto. Tá. E aí, só que você é uma pessoinha com 3 empresas. A Receita Federal entende que isso, muitas vezes, é uma coisa só, em questão de faturamento. Então, por exemplo, se você é do Simples Nacional, você pode ter várias empresas, desde que todas juntas não somem 4.800.000. Se passar o somatório de todas de 4.800.000, você cai do Simples Nacional. Tá. Então, você tem que fazer... A gente tem clientes que têm triangulação, que é isso, uma estética, uma de curso, outra de atendimento. A gente tem híbrida, que é a Carnê-Leão e o CNPJ. Então, assim, existe sim, é algo técnico, é algo que precisa ser visto, algo que tem que ser visto anualmente, não é uma coisa fixa. O seu contador tem que estar ali presente,
realmente enchendo o saco mesmo para quando chega em dezembro, novembro, falar, você tem uma projeção de quanto você vai faturar para o próximo ano? Você vai dobrar? Não, você vai pela metade para poder fazer um estudo e aí sim conseguir trazer um melhor caminho. Eu digo sempre, vocês são provas vivas disso. Quando você tem consciência, você começa a se estruturar da forma certa, não é doloroso pagar imposto. Quê? Não é. Peraí, Não, calma, amor. ela vai terminar. Não é. Por quê? Ela vai falar uma Porque outra vai coisa ali. comigo. Vocês sabem que eu falo isso. Eu quero pagar muito imposto. Porque quanto mais imposto eu estiver pagando, mais dinheiro eu estou ganhando. Eu não vou entrar no mérito da política, que, na verdade, a gente não Sim. quer pagar imposto porque a gente não vê resultado em nada. Segurança e etc., né? Educação, enfim. Mas se a regra do jogo é pagar imposto para adquirir patrimônio, o que adianta você fazer uma estruturação em que você junta dinheiro, e depois você tem um fisco batendo na sua porta e pedindo, de repente, às vezes, como a gente tem casos, olha, você deve R$1 milhão para a Receita. É o apartamento que a pessoa comprou. Então, o importante eu preciso ter consciência, fazer as minhas escolhas, de tempos em tempos, ir melhorando o meu processo a ponto de eu não correr riscos. Porque eu sempre falo, a que custo esse risco você está correndo? Então, assim, é ter consciência. Acho que tudo que a gente está falando aqui é consciência. É um assunto que eu gosto, mas eu sei que é pesado, chato, mas ele é de extrema importância para o sucesso, para a carreira profissional. Sim. Quem delarga esse assunto tem muitos problemas. Sim, sim. Eu acho que é um assunto pesado e mais chato, assim, quando você tá um pouco de fora, sabe? Quando você começa a realmente ganhar dinheiro, começa a sentir essa necessidade, começa a ficar muito interessante. Eu fico aqui com a cabeça borbulhando de dúvidas e de coisas realmente para falar, porque se torna algo muito importante. Você quer pagar menos imposto. Exato. É o que minha mãe quer todos os dias. Exato. Então, a gente precisa realmente falar com a Maltone todos os dias. Exato. Quase que diariamente minha mãe fala com vocês lá, com o pessoal que atende a gente. E mensalmente ela precisa fazer esse balanço, né? O que vai colocar na pessoa física, o que vai colocar na jurídica. Exato. Vocês compraram alguma coisa, Exato. né? Alguma tecnologia, enfim. Como que vai ser realmente essa divisão, Isso. né? E essa questão que você falou, Cris, do planejamento tributário, ele tem um link com uma reforma que vai acontecer em 2026? Como é que tá essa situação? Na verdade, a gente vai agora entrar em 3 assuntos no mesmo assunto. O que acontece? Planejamento tributário, resumindo, como eu pago menos imposto da forma correta. Reforma tributária é o quê? Como vai se pagar imposto daqui para frente. A partir de 2026, a gente tem uma mudança significativa da forma de pagar imposto. Vamos pensar no seguinte, eu falo sobre lucro presumido, Simples Nacional, Fator R, ISS fixo, equiparação hospitalar, eu falo isso há 10 anos. Tudo isso que eu, Cris, falo há 10 anos para vocês, não vou mais falar. Vai ser uma coisa nova. Então, isso é a reforma tributária, trazendo a unificação de impostos, igual lá no Simples, paga uma guiazinha só, a gente vai matar vários impostos e vão criar novos impostos. E aí, qual é o grande desafio da reforma tributária? É você se preparar para ela. Porque a grande cerejinha do bolo é que você precisa estar com quem paga imposto. Como assim, Cris? Quando você for pagar o seu imposto, você vai tomar crédito. Caramba, Cris, foi brabo agora. É o quê? Você vai chegar para todos os seus prestadores de serviço, fornecedores, vai pegar essas notas e vai conseguir utilizar para abater o seu imposto. Então, significa que se você tiver com pessoas que estão pagando imposto, seu imposto diminui. E aí vem uma reestruturação da sua malha, de quem presta serviço para você, de quem você compra insumos, para que você realmente consiga, porque a alíquota vai aumentar, mas se você tiver muitas despesas, igual tem no Carnê-Leão, que todo mundo usa a despesa no Carnê-Leão, a gente vai passar a usar isso nas PJs. Ah, Cris, mas isso já se faz? Já se faz quando é uma empresa no lucro real. Mas são poucas, para o nosso negócio aqui, do perfil dos alunos que nós temos no Instituto, são empresas.
ou são mini sociedades. Então, não tem ninguém no lucro real que vai abater as despesas. Então, geralmente, é lucro presumido ou simples nacional. O que vai acontecer com a reforma é a gente pensar que tudo que está na pessoa física vai, de repente, ter que entrar na PJ, porque vai reduzir o imposto. Então, assim, é um assunto latente, é um assunto muito importante, que vai levar muita vantagem competitiva para quem estiver dominando esse assunto. O que eu falo do meu negócio é que, graças a Deus, eu sou nichada, e a partir daí eu consigo criar uma... A gente hoje já tem 3 cenários que a gente vai estar pivotando e está estudando eles para apresentar para os nossos clientes, para que a gente consiga levar ali o primeiro ano, o primeiro 2026, porque vai até 2032. Um momento de transição. De transição, porque a história vai ser o quê? O velho e o novo. Vai fazer esse processo. O velho vai embora e o novo vai entrando. Significa que a gente vai apurar o imposto junto. Isso é uma loucura. Nossa, meu Deus. Nossa. Misericórdia. Mas vamos deixar a conversa um pouquinho mais pro iniciante. É, a gente Vamos falar de andou bastante. carnê-leão. Tá bom. Eu fiquei sabendo que eu tinha que comprar um carnê-leão na papelaria, depois que eu já estava trabalhando. Eu fui na hora do almoço, eu saí da clínica, eu trabalhava numa clínica com convênio. Falei assim, você tá fazendo carnê-leão? Eu, oi, amor. Carnê-leão, você tem que baixar um aplicativo. Não, tô fazendo um canal. Eu faço provisório, eu faço... Enfim, carnê-leão ainda não fiz, não. E aí, assim, quando que a gente precisa ter um carnê-leão, sabe? Porque ninguém fala pra gente sobre isso. Na verdade, muitas vezes o profissional da área da saúde, ele começa pelo carnê-leão. Sim. O carnê-leão é do pessoa física. É da né? pessoa física, é o recibo. Mas se eu ganho 2.000, 2.500, eu preciso mesmo assim? Como é que é? Precisa, porque você tem ali... Você precisa. Por quê? Porque você está prestando um serviço. Você tem que consubstanciar o dinheiro que está entrando para você. Então, para isso, você tem que ter um documento. Então, você dá um documento, suporte, que é o recibinho. Quer dizer, você dava, né? Dava esse recibinho de papel, da impressora, bonitinho, e você recebia o dinheiro na sua conta. Impressora não, era um carnezinho, se tu recibo, com os canhotinhos aqui, ó. Só que aí, vamos trazer para o futuro agora, né? Para agora, né? Para o futuro não, porque a gente está vivendo. A partir de janeiro de 2026, o carnê-leão mudou. E aí passou a ser feito através do Receita Saúde. Não existe mais a possibilidade de fazer recibo na mão, recibo de papel. Para todo mundo. Para todo mundo. Tem ali um períodozinho que é até 31 de maio, 30 de maio desse ano, você pode até andar retroativo para o ano de 2024. Mas todos os atendimentos desse ano em diante, eles devem ser realizados dentro dessa plataforma da Receita Federal, que você consegue fazer de um smartphone, de um iPad, de um computador. Ele é bem responsivo, então isso traz flexibilidade. Mas existem umas regras ali que são muito importantes, porque você emitir um recibo, você só tem 10 dias para cancelar. Então, você precisa ter um controle da emissão dos seus recibos. Tá? Mas, assim, até quando vale ter um carnê-leão? Quando é um profissional da área da saúde que não tem muito insumo, quando produto, né? que não compra muito insumo, o carnê-leão ali até uns 15 mil vale a pena. Quando chega... Não, mais ou menos isso. O carnê-leão, esse é do Simples Nacional. Quando chega ali nos 8 mil, 9 mil, ele ainda está valendo a pena. Chega uma hora que ele não vale. Por quê? Ah, Cris, mas o carnê-leão, a alíquota vai de 7,5% a 27,5%. Poxa, se eu abrir uma empresa, é 6%. Então, é melhor abrir empresa? Não, porque você vai ter custo do órgão de registro, da abertura da empresa, da contabilidade. Então, quando você soma tudo isso, você fica ali vendo um momento em que realmente o custo de manter uma empresa vai ser melhor do que ter um carnê-leão. E aí, um insumo, aí você vai começar a ter uma contabilidadezinha híbrida, de repente, entendeu? E aí, esse valor a gente pode pensar numa média que você falou, de 8 mil. Então, a pessoa sai do curso, vai começar como pessoa física, sublocando ali, prestar atenção, se for abrir CNPJ, prestar atenção nessa questão do KNAI, né? Exato. Tudo isso. E aí, ela pode ser pessoa física e usar o carnê-leão até mais ou menos esse valor em média. Começar a comprar porque é muito relativo, porque vai depender do quanto de despesa ela vai ter. eu consigo reduzir do meu recebimento. Porque o carnê-leão é o quê?
receita, recibo, menos despesa base do imposto. Se no mês eu faturo 8 mil e eu não comprei nada de insumo, eu vou tomar uma paulada em cima de 8 mil. Mas se no mês eu faturo 10 mil, mas tenho 5 mil de insumo, a minha base vai ser 5. Então, é muito dinâmico. Por isso, você tem que estar ali acompanhando. Mas, Cris, como é que eu vou acompanhar isso? Não entendo. Você tem que ter só um pouquinho de entendimento ou ter alguém te dando apoio para você chegar na hora de você ter assim, não, agora é a hora de eu abrir a empresa. Ter essa certeza, poxa, tô no meu momento, eu tô andando da mesma forma que vai na faculdade, né? Aprendendo cada passo, fura, não fura, né? Corta, não corta. Cada processo é a mesma coisa ali no processo de abrir uma empresa. Não tem que abrir empresa aleatório. E só complementar. Não tem que abrir empresa com todo mundo. Não, isso não dá certo. Pode dar errado. Então, ter muito cuidado para abrir, saber com quem está abrindo a empresa. Porque quando você abre a empresa, você associa CPFs. Então, por mais que tenha ali algumas barreiras pela natureza jurídica da abertura da empresa, tem muitos riscos. Então, saiba muito bem com quem você está abrindo a empresa. É um casamento. É literalmente um casamento, na alegria e na tristeza. Então, não abra aleatoriamente. Se saiu da empresa, saia do contrato social. Não, depois eu vejo isso, eu estou aqui com vocês, vamos abrir aqui. Não, eu tenho aquela empresa, deixa lá. Saia, porque as dívidas, os problemas vão estar presentes para quem estiver dentro do quadro societário. E é possível deduzir, a gente falou um pouquinho disso, né? O que o profissional de saúde ele consegue abater, né, no imposto dele? Tá, ele consegue abater despesas de aluguel, insumos, o próprio conselho, congressos, cursos técnicos, materiais, funcionário, tudo que está vinculado à operação, tá? Por exemplo, às vezes a gente tem casos, Cris, eu vou comprar um iPhone 16, vai comprar um iPhone 16 para a empresa? Não, para o meu pessoal, mas eu tenho que tirar foto. Tá, teoricamente, se por um acaso você tiver algum questionamento, você tem que comprovar que ele é usado para a empresa. Então, tem coisas que você tem que ter meio que um bom senso para você evitar problemas. Mas o Carnê-Leão tem um ponto muito importante. Tem que guardar documento. Não pode simplesmente lançar o documento e dane-se. Não, tem que guardar o documento. Porque na hora que o fiscal chama, ele pede ali a informação. E uma dica de ouro, porque é prostituta, hein? Só nós aqui. Tem Carnê-Leão, abre uma conta só para receber o Carnê-Leão. Não mistura a sua vida pessoal no Carnê-Leão. Porque você acaba tendo um sentimento de que eu não vejo dinheiro, porque o dinheiro do paciente entra, você sai do consultório, você vai, enche o seu tanque de gasolina, você vai no mercado, quando vê o dinheiro acabou, você não consegue nem fazer uma saúde financeira do seu negócio, que o dinheiro está saindo e está misturando com a sua vida pessoal. Então, abra uma conta digital, muitas vezes sem custo, para que você consiga ali monitorar e você ter essa descrição para você ver assim, por exemplo, o Banco Inter é um banco que você consegue ver o resumo muito fácil. O Cora, são bancos digitais, o Nubank, os bancos digitais, eles são bacanas com relação a isso. Você consegue ver quanto entrou no mês. Aí você tem, eu não controlo a nota, tá? Mas pelo menos eu vi que entrou 20 mil. 20 mil. E no mês passado, faz um filtrozinho, entrou 18. Por quê? O que aconteceu? Você vai ganhando uma percepção sobre os números do que quando está tudo misturado. Você não consegue. Gastei tudo isso na farm? Não. Temos um novo vício aqui entre nós. Não, deixa eu perguntar um negócio importante. Em relação ao benefício de contratar uma empresa realmente focada em profissionais da saúde. Porque hoje a gente, né, claro, tem muitos profissionais no mercado, muitos contadores, mas o que você falaria realmente para um profissional da saúde em relação a isso? Qual a diferença, né? Olha, você entender, assim, o que eu vejo de vantagem competitiva para o meu negócio de atuar com muita propriedade. Eu hoje tenho capacidade de entender o momento de cada um.
Por exemplo, eu estava hoje de manhã cedo, fui num consultório no Leblon para comprar um equipamento de R$800 mil. Na hora que o promotor estava ali explicando o número, a doutora não estava entendendo nada. Eu falei, não, peraí. Não. Me fala isso aqui. Deixa eu entender isso aqui. E aí você traz uma solução. E aí, quando você vai vivendo isso, problemas com secretárias, problemas com POP, problemas que você ouve no dia a dia. A nossa rádio corredor, hoje na Maltônia, a gente trafega por mês mais ou menos 48 mil mensagens. Então, a gente vive a vida de vocês. Então, a gente mapeia os problemas. A gente tem ali um esqueleto de cada cliente. E aí, quando a gente, nas nossas reuniões, a gente tem o nosso daily, e um colaborador nosso fala sobre esse problema, o outro já vem falar, não, mas não lembra que aconteceu isso com a fulana, com a doutora tal? Atua dessa forma, ajuda ela nisso. Ou então, até mesmo quando você tem... A gente atua, vocês sabem que a gente atua... Está muito ruim para você não está conseguindo trabalhar em cima daquilo. Não, peraí, deixa eu te falar, isso vai acontecer, vai passar. Então, quando você domina isso, você consegue dar muito mais entrega. A gente não está falando de contabilidade, a gente está falando de parceria, de entrega, de vivência. Ou você vai realmente escolher uma contabilidade que simplesmente vai te perguntar quanto você quer declarar, aqui está a sua guia de imposto e aqui está a sua guia dos seus funcionários, se você tiver um funcionário. Uhum. Você não vai ter relação, vai ser mais um produtinho de prateleira. Não vai ser nem um serviço, é um produto de prateleira. Só que nesse segmento, como vocês ganham grana, vocês precisam estar o tempo inteiro sendo monitorados para fechar ralo financeiro. Troca a máquina, essa máquina é muito alta. Sim. Então, são pulos do gato que a gente vem trazendo. Será que você está com um sistema que consegue te atender? Lembra que a gente trocou o sistema do Instituto? Sim. Botamos uma tecnologia muito barata para o retorno que deu. Sim. Então, assim, a gente estuda todas as tecnologias que a gente pode utilizar dentro do momento de carreira de vocês. Tá. Tem coisas que a gente nem acessou ainda, né? Se fosse, não, isso aqui é para depois, quando vocês chegarem em tal lugar. Exato. Então, enfim, a gente está no finalzinho, e aí vamos dar uma resumida aqui, com foco nessa questão do iniciante, né? A gente falou bastante do Instituto também, mas eu vou até ler aqui algumas perguntinhas que mandaram pra gente, e aí a gente vai dar uma resumida, você vai ter 3 minutos para responder todas elas. Não, você já falou muita coisa, mas só para organizar no pensamento. Bom, vai. A primeira quais são as práticas contábeis essenciais para os iniciantes, né? O que eles precisam se preocupar logo no início, e como garantir que eles estão dentro da lei. Então, assim, rapidamente. A prática é você entender que CPF é diferente de CNPJ, CPF emite recibo, CNPJ nota fiscal. Você tem que mensurar o seu faturamento a ponto de você chegar no momento em que você vai entrar para a PJ. Uhum. Entrou na PJ, aí parte para um outro momento, que é saber qual a melhor forma de pagar imposto. Simples Nacional, lucro presumido, e ver o que vai acontecer com a reforma. Anota, galera. Vamos anotar o que vocês compram, o que vocês recebem. Segunda, a partir de qual valor vale CPJ? Você falou que é relativo. É muito relativo, porque vai depender do insumo. Tá, então, relativo. Relativo. A terceiro, como é que a gente otimiza a gestão financeira no consultório, considerando que a gente tem custo fixo e a demanda, assim? Tá. Como é que... eu acho que essa tem 1 minuto e 50. Não, pode passar um pouquinho. Calma, pode passar um pouquinho. Mas é a pergunta mais inteligente do dia de hoje. Olha, então, vamos deixar isso para o final. Só mais uma coisa aqui, ó. Você já falou dos benefícios do contador especializado em saúde. Uhum. E eu acho que essa tem a ver com essa que eu falei. Como separar as finanças pessoais e empresariais. Talvez tenha a ver com essa coisa da gestão financeira. Exatamente. Brilha. Vamos lá. Eu tenho muito falado nas minhas redes sociais. Eu não falo mais de contabilidade. Eu falo de fluxo financeiro. Se você não tem um fluxo financeiro muito bem estruturado, você perde muito. Porque você perde a oportunidade de adquirir tecnologia, perde a oportunidade de fazer uma reserva financeira pessoal, porque vocês giram um fluxo financeiro muito alto. Então, assim, faz um procedimento. Você parcela o produto em 4 vezes, mas você recebe do paciente em 10 vezes. Quando você vê o seu fluxo não está casando, a sensação é que você tem, meu Deus, quanto mais eu atendo, eu não vejo dinheiro cair na minha conta. Então, você precisa dominar o seu fluxo financeiro.
Se você domina seu fluxo financeiro, o que é dominar fluxo financeiro? Saber quanto entrou de dinheiro no mês, quanto saiu. Seja no caderno, gente. Começa pelo um caderno. Faça esse exercício. Depois contrata um sisteminha. Aqueles que usam no celular. Você vai ganhando sensibilidade de número. Para que você possa ir com segurança, passando por todas as fases da sua carreira. Se você não domina números, como que você vai decidir alugar uma sala? Como que você vai decidir fazer uma coisa pessoal na sua vida? Você não vai saber. Você vai estar ali olhando o fluxo, antecipando, máquina de cartão, transicionando dinheiro e não sabe. Então, você precisa, sim, fluxo financeiro é o que faz a diferença no sucesso profissional de todos os profissionais da área da saúde. Então, e separar, né? Isso que eu falou. Ter uma conta, pode ser uma conta digital. Tem que separar, não pode ter ter tudo. Isso realmente é fundamental. Porque assim, a pergunta que eu vou deixar aqui, como eu digo para vocês, uma pulga na orelha é: se você precisasse agora tirar um dinheiro para sua vida pessoal da sua empresa, você sabe quanto exatamente você pode tirar agora? Aonde você vai tirar o dinheiro e você vai conseguir, pelo menos, pagar as contas dos próximos 20 dias? Se você não sabe desse número, você está com um problema. Sim. Porque você está surfando no escuro. Você não sabe o tamanho da onda, o volume da onda, o tamanho que você vai... Você não sabe. Então, assim, precisa saber de fluxo financeiro. Acabou. Tinha que ter mais uma horinha pra gente conversar mais coisas. Se vocês quiserem que a Cris volte com perguntas específicas ali. Como é que as pessoas te acham, Cris? Aonde elas te acham? Bem, gente... Além do CrossFit. Além do CrossFit, eu tô num processo de rebrand da marca. Que a marca vai ser... vai ser divulgada no dia 1º/4. Dá um spoiler, vai. Aqui então, a gente gosta de spoiler. Ela não tem Instagram ainda, vai ser tudo do zero. A gente vai zerar tudo, é um momento novo da empresa. Estou muito animada com isso. Aí eu falei, gente, elas estão maltônicas, mas não é mal, não tá sendo maltônica. Entendi. Vai mudar tudo mesmo. Tudo. Vamos acompanhando esse processo. Vamos acompanhando. Assim que tiver, a gente lança, né? Sim, Mas a gente tá junto, Passa né? o seu Instagram pessoal. Eu tenho uma Maltônica, eu tenho contadora de médicos, Sim. que é um nicho específico. Mas eu ia falar o nome. Ele vai atuar com todos os profissionais para mostrar o que a gente realmente faz. Muito bom, gente. Perfeito. Bom, esse foi mais um episódio do Podcast em Off, um assunto denso, difícil de falar, mas eu espero que vocês tenham captado aí as principais informações. Precisando de consultoria, de informação, a Cris está disponível, super aberta. Exato. E se quiserem que ela volte, a gente sempre fala, né, Dani? Hashtag volta. Cris, volta Cris. Esse foi mais um Podcast em Off. Conversas on. Com jeitinho de off. É isso aí.